vivo com a Rani Veloso para Brasília, porque tem a visita do Flávio Bolsonaro, o pai dele, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Superintendência da Polícia Federal. Hoje, terça-feira, tradicionalmente terça e quinta, normalmente, que são realizadas essas visitas. E a Rani, inclusive, acho que está com o Flávio Bolsonaro nesse momento, tem as atualizações. Ele está falando ao vivo, ó. Então vamos projetar, daqui a pouquinho a gente discute mais. Fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Ele relatou dores? Ele tinha dores pequenas, na perna direita ele falou que tinha uma pequena dor, um pequeno incômodozinho, foi por isso até que foi descoberta essa hérnia. E ao fazer na outra perna também, descobriu-se que lá também tem que fazer a cirurgia nas duas. E o estado psicológico dele? Não, estava bem hoje, né? Como eu falei, bem-humorado, bem disposto. O Jair Bolsonaro que eu conheço, que passa a tranquilidade, que mostra a segurança. Então, está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próximas de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. E qual foi a reação dele em relação à sanção que foi retirada do ministro Moraes? Eu não falei com ele sobre isso. Não sei, ele não falei com ele sobre isso. Mas ele não falou não falou nos jornais? A resistência ao PL da dosimetria, senador, muitos falando que pode beneficiar criminosos de crimes graves, né, não ligados a 8 de janeiro. Como se foi uma redação feita pelo Alexandre de Moraes, o debate ficou proibido na Câmara dos Deputados. Então, para que serve o processo legislativo? Para você aprimorar um texto como o que assim deveria ter sido feito, com o texto apresentado pelo deputado Paulinho da Força. Como ele só soltou o texto em cima da hora, a grande maioria dos parlamentares votou até sem saber qual era o texto de verdade, sem poder apresentar emendas, né? O exercício parlamentar foi proibido, foi constrangido por uma força fora do Congresso Nacional. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. O senhor acredita que será aprovado ainda nesse ano? O senhor acredita? Eu espero que sim, porque essa é uma promessa de campanha dos dois presidentes das casas. E a promessa de campanha não foi dosimetria, a promessa de campanha foi anistia, que se pautasse a anistia, mas a democracia relativa que nós vivemos hoje, há um receio, né, uma força muito grande sobre o que pode e o que não pode fazer o Congresso. E eu lamento que a gente tenha chegado a essa situação, mas em algum momento a gente vai conseguir redemocratizar o nosso Brasil. Mas eu espero sim que a gente aprove esse projeto de dosimetria que seja ainda esse ano, seja qual for a redação. Se você voltar para a Câmara, vai dar tempo? Pois é, eu não sei como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, né? Mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, né? Que é a última antes do recesso. Mas já se falou sobre como alterar para poder permitir que não... Eu não participei das conversas ali e eu participei das conversas ali e, enfim, não sei os detalhes de verdade, vou procurar saber agora. O líder Rogério Marinho pode falar melhor. O senhor teve algum posicionamento do presidente Davi Alcolumbre a respeito da possibilidade de aprovação desse ano ainda? Pois é, o presidente Davi Alcolumbre estava ontem, como eu disse, em conversa junto com o presidente Hugo Mota, com o senador Rogério Marinho, e obviamente que ele também quer enfrentar essa pauta logo, porque é um assunto que a gente precisa encarar, não dá para esperar mais.
Então acho que nesse ponto há um consenso, todos entendem que tem que ser apreciado esse ano ainda. Senador, teve uma reunião ontem à noite aqui em Brasília com os presidentes dos partidos do Centrão, partidos que geralmente estão com o PL, mas que resistem a uma candidatura à presidência sua. Eles avaliaram, inclusive, a apuração que eu fiz, que tem uma resistência ao seu nome e ao nome do presidente Lula. Como é que o senhor interpreta essa resistência do Centrão? Olha, o que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher. O melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda. O PL decidiu o seu candidato. Óbvio que eu quero esses partidos junto comigo já num primeiro momento. Mas se não for possível, eu tenho a convicção, isso sempre foi muito claro, eu sempre disse isso, que se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher entre Lula e Bolsonaro. O Brasil vai escolher entre o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a se jogar num precipício sem paraquedas se for com Lula. Mas você uma substituição pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Não, meu nome está colocado. A indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. Tá bom? Obrigado, gente. Bom trabalho aí, tá? Bom, aí o Flávio Bolsonaro, né, na frente da Superintendência da Polícia Federal, visitando o pai, disse que o ex-presidente está bem de saúde, apesar das hérnias, já o quadro médico dele ter apresentado isso. Amanhã ele vai ser submetido a uma perícia, mas essa última fala dele, esse último trecho, que eu considero muito importante, a Jéssica ainda não falou no programa, né, acho que pode fazer análise dizendo que só o Jair Bolsonaro que pode substituir Flávio Bolsonaro. Apesar dele falar na terceira pessoa, era ele mesmo ali falando, né, Jess? Porque quem tá no rádio às vezes fica na dúvida, né? Não, era ele mesmo, bom esclarecer. Eu acho que aqui existem duas leituras, uma de construção de projeto. A gente precisa avaliar também que a família Bolsonaro, ela representa algo relevante o suficiente para nessa última eleição ter ficado a uma diferença de 1 milhão e poucos votos do então agora presidente Lula, e que eles querem a garantia, a manutenção disso, e que tem muita gente que vai estar com eles. Só que no outro lado, nós temos uma receptividade à candidatura de Flávio Bolsonaro que é baixa em setores como o mercado, o próprio sistema político, o Centrão não parece um forte entusiasta, e o desejo pelo nome dos governadores, seja ele Zema, seja Ratinho, seja Tarcísio de Freitas. Então existe uma preferência de uma direita mais, como eu posso dizer, pragmática talvez, mais centrada por essa outra possibilidade. Tem muita gente nos bastidores que fala que Flávio é o candidato que está ali colocando para manter esse grupo político que é representativo da família e do pai unido em torno dele, e que quem sabe depois negociar, ou quem sabe compor uma chapa como vice-presidente ou algo neste caminho. Mas eu tenho conversado nos bastidores com várias pessoas do PL que veem que não, talvez esse tenha sido o plano inicial, mas a candidatura tomando corpo, existe um desejo muito sincero de Flávio concorrer de fato, e que isso não seria um blefe. Então, que ele iria até o final da campanha, sendo ali o candidato do bolsonarismo. E nesse mundo, um cacique partidário já foi público sobre isso, Gilberto Kassab. Existe uma possibilidade muito grande dele apoiar e manter a candidatura de quem muitos falam, Ratinho Júnior, governador do Paraná, para ser esse candidato centro-direita. E teríamos esses três, mais o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, mais o candidato do Missão, Renan, e seria um jogo bem animado com, quem sabe, um só candidato de esquerda, algo que difere de todas as outras eleições. Inclusive ele já alterou o discurso, né? Inicialmente ele disse que teria um preço para que não fosse candidato, agora ele já mudou dizendo que não. Somente ele pode ser o candidato representando a direita, ou senão o pai, que no caso está preso, então muito provavelmente vai ser ele. Dentro desse contexto todo, até o Gilberto Kassab, você citou ele, né, que é um grande cacique político, já está deixando o governo na gestão de Tarcísio de Freitas, muito provavelmente para articular em relação ao centro. Será que a gente vai ter também esse racha envolvendo aí a direita, com a família Bolsonaro se colocando à disposição, mas uma outra via
para que possa concorrer nas eleições de 2026, Aninha? O que eu acho é o seguinte, a gente tem que entender esses pontos todos, mas de alguma forma existe a necessidade de diálogo entre essa direita. Porque, veja, a gente está aqui colocando, pode ser que haja apenas uma candidatura de esquerda e a gente está falando aí de uma pulverização de candidaturas da direita. Tem pessoas que entendem que isso é positivo, porque pelo menos no primeiro turno haveria mesmo uma escolha por alinhamento pessoal, por alinhamento, não é... Como é que é? Não é... Perdi a palavra. Não é ideológico, porque todos vêm de uma mesma vertente. Mas você conseguiria, como eu acho que tem que ser um processo eleitoral, diferenciar projetos de governo. Que é uma coisa que nas últimas eleições a gente pouco viu, porque ela foi tomada pela ideologia do lado A e a ideologia do lado B. O ponto aqui se a gente chega numa situação dessa pulverização e de alguma forma não é Flávio Bolsonaro escolhido para ir para um segundo turno, e a gente tem que pensar na possibilidade de não haver segundo turno se houver uma pulverização tão grande, a gente precisa entender como eles vão se colocar. Como eles vão declarar o apoio para aquele que for ao segundo turno. Então, essa conversa de sou eu ou meu pai, eu acho muito ruim para o futuro.